Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Rodízio implementado no Flamengo não é invenção de Domi, mas uma ordem do Guardiola. Está lá no livro Guardiola Confidencial. Ele é benéfico ou não ao rubro-negro? E será que pode mesmo ser aplicado com sucesso no futebol brasileiro? Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação e você sabe. No quadro da playlist Comentário Sem Freio, informação com opinião. Vamos destrinchar aqui o rodízio que é feito pelo Domenech Torrent e explicar por que ele é fundamental para o conceito tático que é implementado pelo treinador. E não tem a ver somente com o desgaste de atletas e com a maratona de jogos desse calendário brasileiro que ficou ainda mais exprimido por conta da Covid-19 que paralisou o futebol na temporada de 2020. Muita gente torceu o nariz para a questão envolvendo o rodízio, que começou a ser implementado pelo Domenech Torrent logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E até porque os primeiros resultados do treinador foram discutíveis, principalmente do ponto de vista técnico. O Flamengo jogou mal diante do Atlético Mineiro e jogou pior ainda diante do Atlético Goianiense, apesar da vitória por 1-0. Diante do Coritiba, na terceira rodada da competição, o Flamengo ainda esteve muito abaixo daquilo que a gente sabe que o time pode render. O mesmo acontecendo com Grêmio e Botafogo. Mas a partir do jogo com o Santos, em que o Flamengo venceu fora de casa por 1-0, a torcida começou a ganhar, a dar confiança a este esquema e também ao trabalho implementado por Domi. A hashtag Fora Domi foi, aos poucos, sumindo das redes sociais, porque após a vitória diante do Botafogo, diante do Santos, tivemos também sucesso na goleada por 5-3 sobre a equipe do Bahia, também fora de casa. A curiosidade, dois resultados que o Jorge Jesus, antecessor do Domi, não conseguiu no ano passado, mesmo atuando em altíssimo nível com relação ao Bahia. O salvo-conduto de que ele estava ainda no início de trabalho em seus primeiros jogos e houve uma parcimônia pesada, o ruído da derrota por 3-0 naquela circunstância. Houve quem questionasse o trabalho do Jorge Jesus, mas a maioria da torcida, e principalmente dentro do Flamengo, para dar respaldo ao treinador. O respaldo que houve ao Domi, mas por parte da torcida não houve a mesma paciência. Tudo porque o Jorge Jesus, ele tinha conceitos que iam, vamos dizer assim, de encontro àquilo que a torcida espera. Primeiramente, cobrando dos jogadores que eles deem sempre o seu melhor, que atuem sempre no seu máximo, que atuem sempre no limite. Segundo, não fazendo rodízio de jogadores, jogando sempre com aquilo que o Flamengo tem de melhor. A torcida, em grande parte, é contra poupar atletas. Acha que jogador não tem que ser poupado e usa como desculpa, como justificativa, o parco argumento de que eles ganham muito bem, e já trabalhariam muito pouco para terem que ser poupados. Não é bem assim. Afinal de contas, jogadores de futebol no Brasil, de clubes profissionais e que disputam competições de alto rendimento, são atletas que jogam em seu limite, muitas vezes até acompanhados de dores. A dor é comum para atletas de alto desempenho e isso se aplica também aos jogadores de futebol. E o Domi, ele traz o conceito de rodízio que não saiu da cabeça dele. Ele não simplesmente acordou um dia, vou implementar um rodízio no Flamengo. Não. Se você, e eu já citei esse livro diversas vezes em vários vídeos meus, se você
abrir a página 65 do livro Guardiola Confidencial, lançado em 2014, quando Guardiola e também Domenech Torrent estavam no Bayern de Munique, na composição da comissão técnica, você vai entender o rodízio. Nessa página está lá explicado todo o conceito de rodízio e inclusive a sua justificativa de que, por exemplo, existe um estudo, ou seja, é algo científico, é algo onde houve experimentação, ou seja, é um conceito que os cientistas chamam de empírico. Você pega algo, aplica aquilo em uma experiência prática e colhe os resultados. E isso foi feito diversas vezes e não começou no Bayern, começou lá no Barcelona entre 2009 e 2012. Se você for parar para pensar, você vai pegar, por exemplo, jogos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei em que o Messi estava no banco de reservas. Lógico, por ser o mais importante jogador daquele time, não, vamos dizer assim, o único importante, havia outros, mas ele era com certeza o mais importante. Ele era preservado para as partidas mais importantes, jogos decisivos do próprio Campeonato Espanhol diante de equipes mais fortes, ou então a Liga dos Campeões da Europa. Essa mesma política também foi utilizada no Bayern de Munique. E nesse clube, ele pôde fazer melhor esse sistema de rodízio, porque ao contrário do Barcelona, em que os titulares tinham uma distância muito grande para os jogadores considerados reservas, o elenco do Bayern era mais equilibrado quando o Dome chegou junto com o Guardiola. Tá lá, está provado de que a partir de 4 jogos, com sequências em meio e fim de semana, os jogadores têm 60% mais risco de contraírem lesões. O Jorge Jesus, por exemplo, não aplicou isso no ano passado. E houve uma profusão de lesões no Flamengo que quase atrapalharam a equipe, atrapalharam na Copa do Brasil, Flamengo eliminado, atrapalharam no Campeonato Brasileiro, naquela reta inicial do Jorge Jesus, e quase atrapalharam o Flamengo na Copa Libertadores da América, em que o Flamengo se classificou nos pênaltis diante do Emelec do Equador nas oitavas de final. Tudo bem, você vai lembrar da lesão do Diego, que não foi uma lesão traumática, não entra nessa questão, né? Ele sofreu uma pancada, uma entrada criminosa do equatoriano e ficou um bom tempo de molho. De qualquer forma, essa circunstância, né, foi observada no Jorge Jesus e mais, justamente por não fazer o rodízio, por sempre utilizar aquilo que ele tinha de melhor nas partidas, o time chegou altamente desgastado ao final da temporada. Você vai lembrar, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já estava muito desgastado. Na final da Libertadores, um Flamengo também desgastado. E na Copa do Mundo de Clubes, né, também observamos um Flamengo cansado. O time jogou para o gasto para conseguir passar pelo Al Hilal na semifinal. E se o time tivesse pernas, né, a situação poderia ser diferente, o destino do Flamengo poderia ter sido diferente na decisão com o Liverpool. Porque enquanto o Flamengo teve gás, o Flamengo equilibrou a partida e foi até melhor em alguns momentos que o clube inglês. Mas aí, o empate em 0-0 levou para a prorrogação, o Flamengo tomou um gol no primeiro tempo da prorrogação e não teve perna. Tinha futebol e tinha espaço, inclusive, porque o Liverpool não jogava bem. Mas o Flamengo não teve pernas para tentar uma reação naqueles minutos finais. Teve uma oportunidade de ouro com o Lincoln, que acabou chutando para fora. Até criou volume, mas não conseguia finalizar porque os jogadores já chegavam cambaleando, né, na cara do goleiro, né? Mas isso já é página virada. Então, o rodízio é importante, né, esse rodízio implementado pelo Domenech Torrent, por 2 motivos. O primeiro, mantém a maior parte do elenco bem fisicamente, né? O objetivo, e ele já deixou isso claro diversas vezes durante coletivas de imprensa, é deixar o máximo de jogadores do elenco prontos para serem utilizados a qualquer tempo. 25 jogadores já foram explorados pelo técnico Domenech Torrent, durante este Campeonato Brasileiro, apenas nas 9 primeiras rodadas da competição. Então, um jogador não consegue ficar 100% fisicamente se ele atuar em uma sequência, né? Eu sou
da seguinte política: aprovo o rodízio, mas acho que há determinados jogadores que têm que ser sacrificados, jogadores que não podem sair da equipe. Eles têm que entrar no rodízio? Até tem. Mas tem que ser escolhido muito o time. Geralmente um time muito fraco tecnicamente, um jogo em casa, teoricamente tranquilo, que os jogadores, né, não sentirão muito a falta desse atleta. Eu classifiquei 5 jogadores como jogadores que são essenciais para o Flamengo. Hoje, Rodrigo Caio, Maurício Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Thiago Maia. Para mim, esses 5 jogadores só podem sair da equipe se realmente a fisiologia constatar que estes atletas precisam de descanso porque estão em risco iminente de lesão. A outra vantagem é a imprevisibilidade. Outra questão também que não havia com o Jorge Jesus. Afinal de contas, depois de um certo tempo, todo mundo já sabia de cor o time do JJ que entrava em campo. Não só a torcida do Flamengo, mas os adversários também. Com o passar do tempo, lógico que o Flamengo, que era o gigante a ser batido, né, passou a ser estudado pelos outros técnicos, pelos outros treinadores e até mesmo pelos jogadores, que foram aprendendo a maneira de jogar do Flamengo e principalmente como marcar o Flamengo e anular o Flamengo. As partidas passaram a ser cada vez mais difíceis. E não tenha dúvida, este ano, se o Mister não tivesse saído do Flamengo, teria mais dificuldades no Brasileirão 2020 do que teve no ano anterior, quando com relativa facilidade o Flamengo, com relativa não, absoluta facilidade, o Flamengo foi campeão com 4 rodadas de antecedência. Com o Domi, isso não vai acontecer, porque ele mexe na equipe constantemente de um jogo para outro. No próprio livro do Guardiola, recomenda-se que se modifique de 3 a 4 jogadores por partida nessa maratona de jogos meio e fim de semana. E se você analisar o Manchester City do Guardiola, né, onde o Domi também atuou, né, quando eles chegaram ao clube inglês, o Manchester City ele é escalado de acordo com o adversário. Isso mesmo, o Guardiola estuda o adversário e de acordo com o adversário ele mexe nas suas peças. Lógico, ele já está em uma condição, já está um período no Manchester City em que ele conhece perfeitamente o elenco, conhece todas as características de seus jogadores e sabe como encaixá-las. O Domi ainda está aprendendo, ele ainda não pode chegar a esse grau de excelência no Flamengo. Ainda, mas o trabalho está crescendo, o time está evoluindo, técnica e fisicamente, e os números não mentem. Flamengo, conseguindo uma sequência de vitórias, daqui a pouco vai voltar à sua superioridade natural, porque o elenco do Flamengo já é superior aos demais no Campeonato Brasileiro. Resta traduzir isso, que no papel é uma superioridade incontestável, na prática, dentro de campo e durante os 90 minutos. E você, o que você acha do rodízio do Domi? Aprova ou reprova o rodízio? É contra ou a favor? E por quê? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não pode, tem condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador. Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, no seu smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e além de ficar sempre por dentro de tudo que rola no Mengão, você ainda ajuda enormemente no crescimento do canal. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo essas janelas que abriram aqui na sua tela? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.